noite a todos os irmãos. A graça e o amor de Deus seja com todos vocês, irmãos que estão nos acompanhando no Facebook, irmãos que também estão no Instagram e os demais irmãos que irão nos acompanhar no YouTube. Como já estamos falando, a partir de 1 hora de duração, eu peço para os irmãos do Instagram estarem migrando para o Face para assim assistirem até o final da reunião. Amém? Boa noite, seja bem-vindo você que está nos assistindo pela primeira vez e você que já é de costume estar conosco. Eu convido você nessa noite para junto nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Você que tem a sua Bíblia, gostaria que você abrisse lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Estava nessa tarde hoje meditando e pedindo a Deus uma palavra. Falei, Senhor, o que falar? Gostaria tanto de falar de milagre, de fé, algo que encorajasse o povo de Deus. Mas teve algo que me chamou a atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos em expectativa de ter fé para viver milagres, mas existe algo em nós que acaba batalhando contra, e é os nossos pensamentos. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra, o Senhor tem falado conosco de diversas formas, mas aí os nossos pensamentos eles começam a batalhar contra, porque muitas vezes nós não acreditamos que aquilo é para nós. Saímos até mesmo de algo, ou de ouvir uma mensagem e saímos impactados e falamos, nossa, agora é para mim, essa palavra foi para mim, o Senhor falou comigo fortemente. Mas se os seus pensamentos estiverem batalhando contra aquela palavra, você não vai conseguir ter êxito. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Romanos: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade perfeita de Deus, mude os seus pensamentos. Peça ao Senhor para transformar. Comece a ter uma fé mais convicta. Comece a pedir para Deus, Deus me ajude. Faça como aquele homem, me ajude na minha incredulidade. Mas nessa noite eu convido você para que nós possamos buscar esse Deus que pode transformar os teus pensamentos. Amém. Lá em João capítulo 20, quando Jesus aparece para os seus discípulos, Tomé pede para ver as mãos de Jesus para poder acreditar. E Jesus fala algo muito interessante, que ele diz que bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver. Tomé é um bom exemplo de um povo que esteve com Cristo, que viu a Jesus, mas que o rejeitou. E aqueles que creem sem ver representam hoje o povo de Deus, aqueles que não precisam fisicamente olhar para Jesus, mas aqueles que creem na palavra, aqueles que creem verdadeiramente em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, nós devemos lutar contra a incredulidade, pegar a mente velha, aquela mente que há muitos anos vem atravessado incredulidades, e transformando essa mente numa mente que crê. Não é um processo tão fácil de ser feito, mas é algo que, quando nós nos envolvemos na palavra de Deus, a própria meditação da palavra, ela vai renovando e vai cada vez mais colocando fé dentro do nosso coração. Vamos orar nessa noite, vamos pedir para o Pai nos abençoar e que nós possamos ser inclinados
soberano Deus e eterno Pai. Nós entramos na Tua presença, Senhor Jesus. Nós te pedimos, meu Deus, que nós precisamos ter um envolvimento, Pai, com a Tua palavra. A Tua palavra diz que a fé vem por ouvi-la. Nós queremos ouvir essa palavra, nós queremos abrir a nossa mente para o entendimento. Nós queremos renovar a nossa mente incrédula, uma mente que possa crer sem ver, Pai. Meu Deus, nós precisamos, Pai, acreditar. Nós precisamos verdadeiramente crer. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Nós queremos fazer parte desse povo, Pai, que acredita. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, Pai, que Tu venhas nos revestir, que Tu venhas nos capacitar, que Tu venhas, meu Deus, derramar sobre nós o Teu poder, Pai, e que a nossa inclinação, meu Deus, seja a Tua palavra, pois na Tua palavra, Pai, está a vida eterna. O conhecimento, Pai, aquilo que nós necessitamos saber está na Tua palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, que o Senhor venha nos mostrar que o caminho é a fé, Pai. A própria salvação e a justificação, elas vêm pela fé, meu Deus. Por isso, Pai, nós queremos desde já parar de caminhar no mundo da incredulidade e passarmos a caminhar de fé em fé, de força em força, em nome de Jesus. É verdade, Deus. Te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Toma o Teu lugar nos nossos corações. Ministra em cada coração, Papai, nessa noite. Cada coração que está nos assistindo, Papai, vem com Teu consolo, vem com a Tua paz, vem com Teu amor, Senhor. Vem sobre cada coração e toca, Pai. Toca, Papai. Que este meu irmão, que esta minha irmã que está nos assistindo nessa noite, Papai, possa receber a Tua força, possa receber, Papai, a Tua paz, possa receber a Tua alegria, Papai, possa receber a cura, possa receber, Papai, tudo aquilo que o coração deste meu irmão, desta minha irmã almeja tanto nessa noite. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos, Papai, te bendizemos, Papai. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nos nossos corações. Aleluias. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem Ti eu sou tão frágil, Sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão me sustenta de pé. Espírito Santo, Meus
Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Assim eu vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Receba o milagre do Senhor. Receba a cura do Senhor aí nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, que o Senhor possa, Pai, completar a Tua obra, que o Senhor possa nos alimentar, Pai, que nós possamos estar mais perto de Ti. É o que nós te pedimos, meu Deus, com a força da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra nessa noite, e é uma palavra, irmãos, que praticamente ela é uma continuação daquilo que nós já estamos há alguns dias já ministrando aqui na igreja. Inclusive, eu te aconselho, se possível for, e se você tiver algum tempo, de depois você acessar o canal da igreja, da Iana Santana, e assistir aos cultos anteriores. Você vai ver que uma palavra geralmente está interligada à outra, e uma vai complementando a outra. Então, se você puder fazer isso, vai ser muito bom, até para a questão do seu entendimento, do seu estudo. Vamos então, irmãos, nessa noite ministrar primeiramente lá no livro de Esdras, no capítulo 5. Bem? Você abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 5. Bem? Esdras, capítulo 5. Todos bem? Vamos começar então, irmãos, para não nos estendermos muito. Esdras capítulo 5 diz assim: E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. O livro de Esdras narra, irmãos, a construção, o início e a edificação do último templo de Deus.
Quando você inicialmente começa a estudar a palavra, normalmente você estuda o segundo tempo, mas hoje nós vamos ver que é o último tempo e não o segundo. Ageu e Zacarias são dois profetas que são usados para incentivar o povo de Israel, o povo de Judá, a reedificar um templo que estava abandonado. O povo havia passado pelo Egito, conforme uma das visões do livro de Zacarias, quando Zacarias tem a visão do sacerdote Josué, e ali Deus fala: por acaso não é esse um tição tirado do meio do fogo, né? Isso é, o povo havia passado pelo cativeiro da Babilônia, pelo fogo da provação, e passado-se um tempo, eles simplesmente esqueceram de edificar a casa de Deus. Eles estavam construindo as suas casas, mas o templo estava abandonado. O primeiro templo, irmãos, foi construído por Salomão, um templo que foi destruído, e era necessário que eles reedificassem um novo templo. Ageu e Zacarias são esses profetas que, com as suas profecias, influenciaram esse povo a edificar um templo novo. Como é importante nós termos profetas que incentivam as pessoas a buscarem a Deus. Como é importante no mundo de hoje nós termos Ageus e Zacarias, pessoas dispostas a levar uma palavra de incentivo para que o povo busque a Deus, para que o povo busque a edificação. Para esse povo que havia abandonado o Senhor, esses dois homens são levantados. Ageu é levantado com uma palavra poderosa, cheia de poder, e Zacarias também, com as suas visões, uma melhor do que a outra, diga-se de passagem, ao todo 8 visões. São eles os responsáveis pela reedificação desse templo. Agora, se nós queremos saber bem sobre esse assunto, sobre a reedificação desse templo, como eu estou dizendo para vocês, historicamente o primeiro templo foi o templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, depois do exílio da Babilônia, o povo é convidado a reedificar esse templo, mas durante um tempo o povo para de reedificar, o povo esmorece e põe a culpa no desânimo. Mas Ageu, principalmente os dois, são usados para avisar o povo que aquilo era uma desculpa esfarrapada. Quer ver? Vamos lá para Ageu. Abra no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 4 em diante. Olha o que Deus fala através do profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações os vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então Deus está explicando para aquele povo que
que essa história de que não, a gente não está retificando a casa de Deus é porque nós estamos desanimados. Era uma desculpa. Se estavam desanimados, então por que eles construíram as suas próprias casas? Não estão desanimados? Por que eles trataram de arrumar as suas próprias vidas? Olha, você não está desanimado? Quer dizer que na hora de reconstruir o templo de Deus é desânimo e depressão. Mas na hora de retificar a sua própria vida, as suas próprias casas, aí você tem tempo para buscar a Deus, para buscar a força que você precisa. Era o que Deus estava falando para eles. Eles estavam buscando a sua prosperidade, eles estavam buscando o seu sustento e deixando Deus para trás, com aquela desculpinha que, aliás, crente adora fazer isso. Eu estou desanimado. Eu acho estranho isso, porque quando uma pessoa está desanimada, se você vai numa casa de uma pessoa que está desanimada, a casa vai estar abandonada. Se uma pessoa está sofrendo de depressão, como eu já vi pessoas em cama por causa da depressão, a casa vai estar abandonada, porque ela não tem força, ela está desanimada para arrumar sua própria casa. Ela não tem ânimo, ela não consegue. A única coisa que ela consegue é ficar na cama, desanimada. Agora, se uma pessoa ela tem força para arrumar a sua casa, para fazer os seus afazeres, como é que para isso ela não tem desânimo? Para Deus ela tem desânimo. Para as coisas do Senhor ela tem desânimo. Para ajudar as coisas de Deus ela está doente, ela tem uma dorzinha, então ela não vai fazer nada na sua casa. É o que Deus diz para o povo. Aplique, Deus fala 2 vezes isso. Aplique o coração de vocês para os caminhos de vocês. Vocês estão dizendo que vocês estão procurando e não estão achando. Vocês estão dizendo que vocês recebem salário e nada rende. Vocês estão dizendo que vocês são o povo de Deus e tudo aquilo que vocês fazem não prospera. E entre aspas, vocês estão querendo dizer que a culpa é de Deus. Então apliquem nos vossos corações os vossos caminhos. Analisem o que vocês estão fazendo. Analisem a vida de vocês. Como é que está a minha casa? Como é que vocês estão fazendo em relação à minha casa? Comparem com a vida de vocês. Vocês estão morando numa casa, e a casa, o templo de Deus, como é que está? Vocês gastam 10 horas por dia edificando seus lares. Quantas horas do dia vocês edificam a casa de Deus? E ainda vocês vêm reclamar? Hoje em dia, irmãos, há muitas indagações. Por que eu não prospero? Por que eu não tenho paz? Por que a minha casa está uma bagunça? Por que tudo isso está acontecendo no mundo? Mas a resposta é: analisem a vida de vocês. Analisem. Reparem uma coisa: você tem edificado o templo de Deus que é você mesmo? Muita gente bota a culpa porque eu sou casado, porque eu faço faculdade, porque eu tenho filhos. É engraçado, para essas coisas, às vezes, as pessoas têm força para fazer isso. Mas para edificar a si mesmo, que é templo de Deus, aí ela não tem força. Para ficar trabalhando 14 horas por dia, fazendo hora extra, as pessoas têm forças. E elas dizem: não, eu faço isso, eu passo meu dia inteiro na função, é porque eu tenho família, é porque eu tenho filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a resposta é que você não é por causa do filho, é porque você quer manter o seu padrão de vida. É porque muitas vezes as pessoas querem pagar a prestação do seu carrão.
É porque muitas vezes a pessoa quer pagar o alto aluguel do seu casarão, quer ter um celular do ano, mal saiu um novo modelo e já quer comprar. Aí ela gasta todo o seu tempo para adquirir esses bens e depois ainda joga a culpa nos outros. Não é porque eu trabalho, é o meu trabalho demais. Não, eu tenho família, eu tenho filhos para sustentar. E a busca por Deus? E a edificação interior? Será que não está na hora de nós percebermos que às vezes nós dizemos assim: a culpa de eu não buscar a Deus é porque eu tenho pouco tempo, é porque o mundo de hoje está muito rápido. Será que não somos nós que estamos com as prioridades erradas? Vamos aplicar ao nosso coração os nossos caminhos. O que nós priorizamos? Coloque num papel. O que você prioriza na vida? Bota no papel, tá? Antes de você sair do ar irritado comigo, bota no papel, pega um lápis e coloca quais são as suas prioridades na vida. E depois que você colocar todas as suas prioridades, analise o que é supérfluo. E aí eu vou te perguntar uma coisa: se você eliminar 3 coisas supérfluas, vai aumentar o tempo para você edificar o teu templo, que é o teu coração, ou não? Tempo para ler a palavra, tempo para meditar, tempo para orar, tempo para buscar. Era isso que Deus estava falando para aquele povo lá. É isso que Deus está falando para o povo hoje. Mas pastor, o senhor tem que falar de fé. Nós estamos falando de fé. Ah, pastor, mas eu quero algo que me motive. Mas você não acredita nem em quem você é. Como é que você quer que eu fale sobre coisas maiores, outras coisas, para você conquistar? Ah, mas é palavra de ânimo. Como é que você quer receber uma palavra de ânimo se você não edifica a sua casa? É Deus quem nos dá ânimo. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos leva a termos força para seguir em frente. Você acha o quê? Que você vai mergulhar na fé apenas ouvindo palavras de autoajuda? Não adianta se você é fraco na palavra, na busca. Quantas horas por dia você ora? Está com medo da epidemia? Está desesperado? Aí você pergunta: meu Deus, por que eu estou desesperado? Aplica os teus caminhos então. Quantas horas por dia você ora? Como é que você busca a Deus? Está explicado agora porque você anda tão desesperado? Ah, pastor, mas a igreja fechou e eu estou desanimado, eu estou entristecido, eu não sei mais o que fazer. É a mesma coisa. Você quer saber a resposta do que por que você está tão desanimado? Aplica os teus corações aos seus caminhos. O que você anda fazendo? Nesse tempo que você tem em casa, tem buscado a Deus? Tem seguido os conselhos que nós estamos dando? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem passado o tempo inteiro assistindo seriado? O tempo inteiro? Nada contra seriado, qualquer um pode assistir, mas você vê toda hora isso e não sobra nenhum tempo para Deus? Aplique os seus caminhos, o seu coração aos caminhos que você está seguindo. Não adianta reclamar depois. Não adianta botar a culpa em Deus. Não adianta criticar o pastor porque o pastor não está dando palavra de ânimo. A Bíblia é o ânimo da nossa vida. A meditação dessa palavra é o ânimo da nossa vida, porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Veja bem o que essa palavra fala, para você entender verdadeiramente o que nós estamos querendo dizer nessa noite. Lá em Ageu capítulo 2 versículo 9 diz assim:
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Repara uma coisa, eu ouço muita gente falar: mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Não é esse o versículo não diz isso. O versículo diz a glória da última casa. Entenda uma coisa, essa é a última casa, esse é o último templo, não é o segundo templo. Existem muitos irmãos que pregam o terceiro templo que vai ser construído. Irmãos, segundo os profetas do Antigo Testamento, é este o último templo. Mas a tradução está errada. Não está errada não, eu fui procurar no hebraico, e no hebraico é o último mesmo, a palavra. Então vamos analisar uma coisa. Eu tenho dito aqui que nós temos que ler a palavra com discernimento, isso é, pegar a literalidade da palavra e levar para o sentido profético. Os profetas, eles anunciavam a profecia, coisas que aconteciam literalmente, mas com um cunho profético para o futuro. Se nós apenas analisarmos friamente o sentido literal, nós vamos perder 60% da carga profética que tem a profecia. Nós vamos perder. E isso é básico, nós temos esse discernimento. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, que a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Deixa eu dizer uma coisa, esse templo aqui, que foi reconstruído, segundo a profecia de Ageu e Zacarias, esse templo foi destruído também, 70 anos depois de Cristo, pelo rei. Foi destruído. E aí? A Bíblia está errada? É por isso que muitos ateus, e é por isso que muitos cristãos passam vergonha quando vão discutir com ateus, porque eles pegam essas coisas e eles jogam na cara. Deus diz que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira, naquele lugar ia dar a paz. Esse templo foi destruído. Aí aquela pessoa que só sabe interpretar literalmente os acontecimentos sem olhar o caráter profético, ela não sabe o que responder. Irmãos, vamos abrir nossos olhos para as profecias da Bíblia. Você acha o quê? Que aquele povo que sacrificava cordeiro no deserto, no tabernáculo, era só literal aquilo ali? Se fosse literal, eles estariam hoje, nós estaríamos fazendo a mesma coisa com os nossos pecados. Se fosse literal aquilo ali, até hoje nós estaríamos, toda vez, uma vez por ano, eu ia comprar um cordeiro e ia sacrificar pelos meus pecados e da minha família. Mas não, aquilo que era literal, apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo no futuro. E assim é essa profecia também. A profecia fala que a glória desta última casa significa dizer o quê? Que aquele templo que estava sendo reconstruído era uma figura, era uma simbologia da verdadeira casa, do verdadeiro templo, que seria o último, que somos nós, que é eu, que é você, que é a igreja de Cristo, o último templo, ao qual a glória dessa segunda casa, com certeza, é maior do que a glória do que a primeira casa. Nós somos esse templo. Numa figura simbólica, realmente esse templo teve uma glória maior do que a de Salomão, porque Cristo foi apresentado nesse templo, Cristo passou por esse templo, mas o próprio Cristo profetizou que ele ia ser destruído. Mas o sentido profético, isso significa dizer o quê? Que a glória dessa segunda casa, a glória desse segundo templo, o último, vai ser maior do que a primeira. Irmão, entenda uma coisa, esse é o último templo, e esse templo não foi destruído. Esse templo é a igreja, esse templo é você, esse templo é eu, esse templo é aquele ao qual
Jesus habita, que é você. Nós somos esse templo de Deus. E olha que interessante, eu estava pesquisando. Na tradução hebraica desse versículo, a palavra que fala sobre glória, que também fala de grandeza, é a palavra gadol. Agora veja que interessante, gadol no hebraico, além de significar coisas grandes e grandeza, ela significa a palavra nações. Nações. Algo glorioso, glória. Gadol também é utilizado para se referir a nações. Nações do mundo. As chamadas nações gentias. Quando Deus quer se referir ao povo de Israel, a palavra hebraica é an, não é gadol. Veja que Deus está apontando algo para nós. E veja que Deus nos leva no hebraico para mostrar que os gentios, isto é, as nações, estão incluídas nessa glória desse templo. Gadol. A palavra utilizada não é an para se referir a nações, é gadol, significando que a glória desse segundo templo está incluído quem? Nós, os gentios, a igreja. A glória desse segundo templo é maior que a primeira, e nesse lugar eu darei a paz eterna, e não uma paz pela metade, não uma paz de um templo que foi destruído. Essa profecia claramente, irmãos, aponta para eventos futuros. Vamos nos aprofundar. Lá em Ageu capítulo 2, versículo 21, diz assim: Ageu 2, 21. Fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. Versículo 22. E derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e o que neles se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Isso está totalmente de acordo lá com Daniel. Se você for lá para Daniel, lá no capítulo 2, no versículo 44, irmãos, você vai achar a mesma profecia. E é uma profecia que trata do fim dos tempos. Abra lá em Daniel, junto comigo. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Daniel estava se referindo ao sonho que Nabucodonosor teve da estátua. Quem se lembra desse sonho? Com a cabeça, com o tronco, com as pernas, os pés tinham uma mistura de barro, de ferro com barro. E nessa visão de Nabucodonosor vinha uma pedra vinda de Sião, que batia nos pés na mistura e derrubava aquela estátua. Aí Nabucodonosor manda todos adivinhar, senão seriam mortos. E diz: vocês além de adivinhar o sonho, vocês têm que adivinhar o que eu sonhei. Aí Daniel manda os seus amigos, orarem para Deus dar revelação de sonhos para eles. Lá em Daniel capítulo 1 e 2. Aí o que acontece? Daniel tem a revelação do sonho, glorifica a Deus, uma oração muito linda. Não é isso? Capítulo 2.
E ali Daniel dá a visão da estátua e explica essa visão para Nabucodonosor. E ele explica: olha, o sonho, a estátua do sonho é todos os reinos da terra. Resumo da história: ele explica que essa pedra, que é Cristo, é um reino que nunca mais vai ser derrubado, é um reino que vai desmanchar todos os outros reinos, e esse reino estabelecido, que é o reino de Cristo, vai durar por toda a eternidade. Veja que há uma ligação nas profecias entre Ageu e Daniel, uma clara referência de um reino que nunca mais será destruído, que é o reino de Cristo, formado por um templo, o último templo, que também jamais será destruído, não como aquele templo que também foi destruído 70 anos depois. E além disso, esse segundo templo reconstruído por Ageu e Zacarias, que ajudaram também na reconstrução, ele foi até difamado, porque na reforma que Herodes fez desse templo, ele colocou colunas que não tinham nada a ver com a arquitetura original do templo. Veja que até isso foi blasfemado. Mas a glória da segunda casa não, porque a glória desse último templo, ela vai estar no corpo, no reino do Cristo, que vai ser para todo sempre, que vai destruir todos os reinos, as potestades da terra, e vai ser implementado em um reino que vai durar por toda a eternidade. Lá em Malaquias capítulo 5, versículo 10, também está em acordo, ou melhor, Miqueias, capítulo 5, versículo 10: esse sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Veja que também Deus dá a visão a Miqueias. Veja que as profecias do Antigo Testamento, elas se unem. O livro de Apocalipse, irmão, nada mais é do que uma coletânea de todas as profecias do Antigo Testamento. Essas profecias são dadas em visões lá em Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você tem que entender os profetas. Para você entender os profetas, você tem que entender a lei, você tem que entender as festas. Veja que toda a palavra, ela se articula numa coisa só, para nos mostrar algo que está prometido para todos nós. Existe incentivo maior do que esse? Existe incentivo maior do que a palavra dizendo que você é um templo, você é o último templo, e você precisa edificar esse templo, ao qual a glória desse templo não vai se comparar com a glória que tinha no templo de Salomão, porque é uma glória que nunca mais vai ser tirada e que vai durar por toda a eternidade. Você precisa de mais incentivo do que isso. Vamos para Zacarias, irmãos. Falamos de Ageu, vamos para Zacarias, capítulo 9. Amém? Zacarias, capítulo 9, versículo 10: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Você está vendo? É de uma extremidade a outra da terra. É um reino que engloba as nações.
É um reino que engloba a todos nós. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 20, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Amém? Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós somos esses edifícios que crescemos para templo santo do Senhor. Na abertura da reunião aqui eu falava, e a pastora também falava, sobre nós crermos sem ver. Você precisa crer, irmãos, nisso que está sendo falado para você. Você precisa crer que você, em primeiro lugar, é templo. Pastor, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou templo de Deus. Você é templo do Espírito de Deus. Você precisa crer nessa palavra, mesmo que ela seja uma profecia. Para você crer nessa palavra, você tem que mergulhar nessa palavra. E você crendo nessa palavra, a fé vai entrar no seu coração. E você vai entender que tudo aquilo que é prometido ao povo de Deus, você faz parte dessa promessa também. Você faz parte da promessa. Para você crer no milagre, sem ver, como está em Hebreus capítulo 11, para você crer na cura, você tem que crer em quem você é. Você precisa acreditar em quem você é. Você precisa crer verdadeiramente quem você é em Cristo Jesus. Quem você é diante de Deus. Se você acha que quando Ageu está falando no capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa era maior do que a primeira, e você achar que isso é apenas um templo que foi destruído, então não adianta você buscar outras coisas. Primeiro você precisa crer verdadeiramente naquilo que você é. Porque se você crer que você é templo de Deus, se você crê que você é esse edifício de Deus, então você crê que você precisa edificar esse edifício. Edificá-lo. E como é que eu faço para edificar esse edifício? Como é que eu faço para ter fé? Edificando o edifício. Edificando. Sabe, irmãos, eu observo que as coisas materiais e os comportamentos materiais refletem as coisas espirituais. Se você está desanimado espiritualmente, você vai ter um relaxamento nas coisas materiais na sua volta. No início eu peguei aquele exemplo. Se uma pessoa está sofrendo de depressão, isso vai refletir na vida material dela. As coisas na volta dela vão ficar abandonadas. Com Deus é a mesma coisa. Aquilo que você faz materialmente para o templo de Deus reflete a sua frieza espiritual.
Reflete a sua frieza espiritual. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer que nós somos o templo de Deus. Tá. Ah, mas lá no livro de Atos, eles se reuniam em casa. Perfeito. Eles se reuniam em casa. Era algo feito de barro e tijolo. O que eu observo é que o descaso das pessoas, até mesmo com o templo de tijolos, reflete o nível de espiritualidade dessas pessoas. Reflete. Uma pessoa que ela vem com aquele discurso, né? Mas o templo de Deus sou eu. Pois eu garanto que a maneira como ela despreza o templo físico reflete o lado espiritual dessa pessoa. Ela é desleixada espiritualmente também. Esteja certo disso. Eu busco em casa. Busca não. Duvido. Não busca. Não busca como deveria. Porque quando você busca verdadeiramente, edifica o verdadeiro templo, que é o coração, isso vai se refletir no mundo material, nas coisas materiais. A pessoa não vai desprezar nada que tenha a ver com a obra de Deus. Ela não vai desprezar absolutamente nada. Agora, quando uma pessoa começa a desprezar até as coisas materiais da obra de Deus, é porque ela verdadeiramente não está edificando o seu coração. E agora nós não temos mais desculpas. O tempo que não tinha, agora tem. Eu não tenho ânimo para buscar a Deus. Tá, então, como é que está a tua casa? Você tem ânimo para comprar comida que está faltando na sua casa? Para você não passar fome? Você tem ânimo para acordar de manhã e fazer um almoço, alguma coisa para você não passar fome? O teu espírito também tem fome, tem sede. Você tem buscado? Ou isso que nós estamos falando vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro? Porque é o que acontece hoje. Como a pastora falou com propriedade aqui na abertura, hoje em dia as pessoas ouvem uma ministração e passada meia hora ela já esqueceu a ministração. Ela não lembra mais. Aí às vezes a gente fica se perguntando: será porque o ministrador não pregou com autoridade? Será que o ministrador não teve oratória? Não, não é nada disso. É porque a pessoa ela não está edificando a sua casa. Ela prefere ocupar a sua mente com coisas que não edificam em nada, do que realmente ocupar a sua mente com a palavra. Eu vou dizer essa verdade aqui, mesmo que isso me custe caro. Numa pregação, eu digo para você que 90% das pessoas que assistem uma ministração, 90%, passado 2 dias nem lembra mais do que ouviu. As pessoas que ouviram a ministração de domingo passado, a maioria não lembra de mais nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque o problema não está na palavra que sai do altar. O problema está no receptor que não busca. Eu acho tão contraditório isso. Nós somos o templo, eu não preciso do templo, eu busco em casa. Tá, e aí, está buscando em casa? Não está. Quer tanto pregar um discurso que busca em casa e não busca em casa. Porque quem busca em casa é apaixonado pela palavra. Quem busca em casa sabe, tem o entendimento de que nós estamos aqui falando da palavra.
Ninguém aqui está pregando coisas que não existem. Ninguém aqui está falando autoajuda. Até porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé para ter cura? Ouça a palavra de Deus. Quer ter fé para vencer o desânimo? Ouça a palavra de Deus. Quando a pastora hoje me falou, vamos falar de fé na abertura, eu fiquei pensando exatamente. Quer dizer, é na palavra que nós temos fé. Se você não busca a palavra, você não vai ter fé. Você não vai ter fundamento naquilo que você acredita. Você não vai crer. E você sempre vai botar a culpa na palavra que sai do altar. Porque verdadeiramente, cadê a busca? Cadê a edificação da casa? O que você tem colocado na sua casa espiritual? Quantas horas por dia você lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia essa semana? Você já orou a Deus? Quantos minutos? Depois não quer estar fraco. Senhor, por que eu estou tão fraco? É necessário responder? Como diz Ageu, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Irmãos, tem coisa que pregação não precisa responder. Tem coisa que, se você analisar a sua vida, você não precisa ouvir nem 10 ministrações, você vai ter a resposta. Às vezes nós vamos na presença de Deus, Deus me revela aquilo que está errado. Às vezes Deus não precisa revelar, basta você olhar e analisar a sua própria vida, e você vai ter a resposta. Por que está fraco, por que está anímico, espiritual. A Bíblia diz que você é difícil, pronto para fazer parte desse templo, mas você precisa edificar esse templo. A sua parte nessa história. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho de facilidades. O reino de Deus, ele é tomado à força. Isso tem que ter a sua força, a sua vontade. Não é algo que simplesmente cai do nada para você. Você tem ou não tem edificado essa casa? Se você não tem, eu espero que as palavras de Ageu e Zacarias, que foram tão poderosas naquele tempo, tenham o mesmo poder e efeito sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Nós vamos fazer uma oração, buscar ao Pai no Espírito. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, meu Deus, tem tanto poder. A Tua palavra desperta os que dormem. A Tua palavra diz que o justo viverá da fé. Pai, e para ter fé é necessário ouvir a Tua palavra. Se nós não edificamos a nossa vida na Tua palavra, nós não podemos ter fé. Então a cura, a libertação não vem sobre a nossa vida. Porque falta, Pai, falta a edificação do nosso templo. Nós somos o verdadeiro templo do Senhor, Pai, mas muitas vezes não edificamos como deveríamos estar edificando. Meu Pai querido, meu Pai amado, as palavras desses santos homens, Pai, levantou uma nação, levantou Josué e Zorobabel, para que eles reedificassem um templo, Pai, que simboliza a glória de um último templo, ao qual nunca mais se quebrará, ao qual a glória nunca mais se afastará.
Meu Deus, nós sabemos que esse templo somos nós, Pai. Esse templo é cada um de nós. Soberano Deus e maravilhoso Pai. Pai querido, Pai amado, nós oramos, meu Deus. Pai, que haja um despertamento, Pai. Que a gente possa despertar e largar os discursos vazios, os jargões evangélicos, e verdadeiramente fazer alguma coisa sobre a nossa casa. Meu Deus, parar com tantas amarrações, parar com tantos dogmas, com tantas frases de efeito, e verdadeiramente te buscar, Pai, buscar na oração, buscar na palavra, criar fé dentro do nosso coração, para aí sim, Pai, nós recebemos o melhor de Ti. Querido Deus, querido Pai, que o clamor desses homens de Deus seja o clamor de hoje, Pai. O Senhor possa levantar pessoas para edificarem as suas casas, edificar os seus templos, para que esses templos sejam cheios da Tua glória, para que a fé nasça nesses templos, e para que essa fé, Pai, os justos conquistem tudo por ela, Pai, tudo pela fé, em nome de Jesus. Move as portas da minha história com a Tua voz, sou a Tua casa, me envolve em Tua fumaça, rasga o céu e vem, eu quero ir além, enche o templo de glória, sou Teu templo, agora cubro o rosto, cubro os pés, santo esse lugar, enche o templo de glória, sou Teu templo, adora, ergo as mãos, santo és, vim te adorar. Meu Deus, maravilhoso Pai, habita, Pai, nos Teus templos, habita em nós, Pai. Transforma-nos, meu Deus, nesses edifícios, Pai, preparados para ser Teu templo, meu Deus, e que as palavras se concretizem, que as profecias se concretizem, e que nós possamos experimentar essa glória para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o amor e a graça de Deus sejam com todos vocês. Obrigado por estarem nos acompanhando, e que Deus verdadeiramente habite firme e forte no teu coração. Shalom e uma boa noite a todos.